O Thor teve um reboot antes do Massacre Marvel, uma ideia muito doida, uma ideia questionável, algo que a gente vai ver hoje, agora, aqui no gibizinho, que foi um reboot escrito por Warren Ellis com arte do Mike Deodato. Esse reboot trouxe o conceito do Thor alienígena. Então é uma coisa que até, se for ver, foi pro MCU, né? Lá no MCU, o Thor, ele é um alienígena, né? Dá pra você dizer assim, é um planeta muito louco lá chamado Asgard. E até aqui dentro da história vai falar que a ciência e a magia andam juntas, não dá pra discernir uma da outra, essas coisas que a gente viu lá na Marvel, nos cinemas, etc, né? Só que é um reboot bem estranho e que foi apresentado aqui no Brasil só o primeiro arco de histórias e logo na sequência mudou o autor, ele só escreveu uma história, só saiu ela aqui no Brasil, mas lá fora saiu várias, e aqui no Brasil então a gente perdeu boa parte desse reboot, dessa coisa muito louca que fizeram com o Thor, que você vai ver agora nas edições. E aqui está, em Marvel 98, 1/5, o famigerado reboot do Thor, esse que traz o Thor como um alienígena, né? Na verdade ele dá uma falada assim, bem por cima sobre isso, né? E traz algumas outras coisas aí, mas é um reboot que não deu certo e nós vamos ver aqui por quê. O começo desse reboot aqui, ele é escrito pelo Warren Ellis e aqui no Brasil só saiu uma história escrita ali pelo autor que deu sequência, daí depois já teve então a Massacre e acabou de vez, né? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui, tá? Aqui temos então uma arte legal aqui, né? E o arco chamado A Árvore da Vida, tá? Aqui então, como eu falei, é o Warren Ellis com o Mike Deodato Jr. Na época de Malibu fazia cores, loucuras, né? Bom, o que nós temos aqui? O Thor, ele já estava há algum tempo, o Thor real oficial, o Odinson, ele estava meio sumido já há algum tempo. E eles trouxeram ele de volta aqui, eles trouxeram ele com ele meio que descobrindo que estava morrendo, né? Que era mortal e tal. Então ele tá aqui se lamentando, né? Que ia morrer, não sei o que, blá blá blá. Chorando aqui, rezando, chamou pelo pai. E olha só, a arte é muito legal, né? Não dá para negar que a arte do Deodato é um espetáculo, né? E então o Odin aparece aqui com essa arte aqui espetacular. Ele aparece e diz pro Thor assim: ah, se lasca, né? O Thor fala que tá morrendo e o Odin diz assim: ah, te vira aí, tu abandonou Asgard, então agora tem mais que morrer mesmo. Daí aparecem uns seres aqui, olha só esse bichão aqui, meio que um zumbi aqui, né? Depois você descobre que é meio que uma máquina e tal. Daí o Thor luta contra esses carinhas aí, né? E o Thor sentindo que tá sem muitos dos poderes dele, né? Não tem tanta força quanto ele tinha em outra época. E aparece a Encantor, né? A Amora. Amora, sei lá, quer chamar de Amora? Eu acho que é Amora, né? Se escreve Amora, eu vou ler Amora, enfim. Daí, então, tá, o Thor luta lá contra aqueles zumbis. Isso aqui é uma coisa que tem muito aqui, ó. É umas páginas meio estranhas, não sei se vocês pegaram uma splash page e botaram ela no white, ou se era assim no original, enfim. Tá? Coisas que a gente vai descobrir só se pegar a versão original. O Thor segue um daqueles zumbis ali que atacou ele e tal, e daí ele chega aqui nos esgotos aqui de Nova York, e ele vê uma árvore, né? E essa árvore daí então seria a Yggdrasil, que é aquela árvore dos mundos e tal. E quando que ele tá lá, então ele é nocauteado, tá? Essa aqui é a primeira história. Bom, depois, na segunda história, que daí já tem a capa aqui com o Thor, temos esse carinha aqui, esse cara que até parece o Thor, né? Com meu cabelo loiro, meio comprido aí, fumando um pito. Ele é um policial, né? Ele é londrino lá, ele é de Londres, porém ele está trabalhando em Nova York. E ele tá ali, enfim, né, fazendo umas investigações e daí aparece uma cabeça lá daqueles zumbis lá que atacaram o Thor. Bom, voltando lá para Asgard, mostra o Bill Raio Beta e ele também sente uma dor horrível e cai praticamente morto, né?
daí isso aqui vai ter toda uma ligação aí, que daí logo mais eu vou explicar pra vocês quando chegar. Mas enfim, lá quando o Thor foi nocauteado, na verdade ele foi nocauteado pelos... é meio que uns escravos, vamos dizer assim, né? Uns caras que estão trabalhando forçado aí pra Encantor, né? Ela botou uma magia neles e mandou eles irem atrás do Thor. Eles pegaram o Thor está aí. Daí a Encantor e o Thor vão ter uma conversinha aí na sequência, tá? Bom, lá em Asgard, voltando, o Odin tá falando com a Sif, ele fala assim, porque tu vê, tinha o Trovejante, que era aquele cara que era o Thor ali, o Eric Masterson, ele morreu. Tinha também na época o Red Norvel, que era um outro Thor, um Thor ruivo, barba ruiva e tal, que ele também tava atuando como Thor, na verdade, na época, né, depois que o Eric Masterson tinha caído. O Bill Raio Beta, que seria uma outra espécie de Thor, tava ali machucado, enfim, daí o Odin diz assim, os Thor estão morrendo. A Encantor, então, conversa com o Thor lá, depois, de novo aquelas páginas meio estranhas, né? A Encantor fala que ela percebeu que o Thor estava morrendo, ela fez uma magia ali nele para ele não morrer, para ele voltar a ter os seus poderes, etc. E ela fala que é para eles ficarem juntos e tal, não sei o quê. Bom, daí, enquanto o investigador tá ali investigando aquelas coisas lá, daí ele chega à conclusão que tem a Yggdrasil ali e tal, né? Mas de uma forma bem precária, vamos dizer assim, né? Enfim, não chega a conclusão nenhuma, né? Só fala que achou a Yggdrasil e que é isso aí, né? Na parte 3, então, vai dar uma relembrada daquela arte que apareceu lá na edição 1 do Thor. Ela tá nessa edição aqui. A Encantor vai falando ali com o Thor, e enfim, né? Vai explicando ali a situação para ele. Ele fala que tem a tal da Yggdrasil lá, que ele achou lá nos esgotos, e então eles decidem ir lá. O investigador, esse policial aí, ele começa a meio que ler a história de Asgard, da mitologia nórdica, e daí ele meio que reconta, né, a história ali dos nórdicos. Tá? O Thor e a Encantor ficam juntos, tá? E é aqui que tem a revelação, então, que o Thor seria um alienígena. Até onde que eu sei, essa aqui foi a primeira vez que foi falado nisso, né? E no MCU fica claro, né? Tipo, fala que, na verdade, eles são os alienígenas, né? Eles vivem lá naquele planeta que é um Asgard, enfim. Aqui tá falando isso, fala que foi o Nick Fury que meio que descobriu isso aqui, que chegou a essa conclusão. E que daí eles não sabem se os nórdicos se inspiraram nas lendas, tipo, criaram suas lendas vendo, né, esses alienígenas aí, ou se os alienígenas aproveitaram, assim, a ideia dos nórdicos e ficaram conhecidos como deuses das coisas aí. Cara, assim, é uma explicação bem simples, assim, bem pueril, ela não dá muito detalhe, então, cara, não é algo muito profundo, assim, a explicação, né? Fala sobre os outros Thor, né, que existiam aqui. Esse aqui é o Red Norvel, tá? Esse ruivo aqui. Aqui no meio tem o Eric Masterson, esse aqui parece uma caveira. E tem o Bill Raio Beta, né? O Eric Masterson era conhecido como Trovejante também na época, né? Enfim, aí aparecem umas coisas aqui meio estranhas aqui, que não dá pra saber direito o que é, que daí depois a gente vai descobrir, né? Enfim, o Thor fala ali com a Encantor e diz assim, olha, nós temos que ir lá descobrir o que aconteceu. Daí a Encantor diz, não, pra ti funcionar, pra ti ter seus poderes, eu tenho que estar junto. Então ela fica junto com ele e eles decidem então que vão ir lá descobrir o que é que tem lá na Yggdrasil. Então é aqui quando que eles vão pra lá, né? Ó, de novo essas páginas aqui, muito louca, né? E eles vão lá pra Yggdrasil, vão entrar lá no esgoto, e daí eles acham lá a árvore e acham esse senhor aqui, né? Tem umas crianças aqui, tem esse senhor, enfim, né? É uma coisa meio estranha. Daí esse tal senhor, ele fala assim que o nome dele é Price, e que ele meio que pegou, ele descobriu a Yggdrasil ali debaixo da terra,
E ele meio que convenceu a Yggdrasil que aconteceu o Ragnarok justamente porque tinha morrido o Trovejante, né? E ele deu um jeito então de meio que matar, ele queria matar o Thor, né? Mas enfim, o Thor de verdade aqui, o Odinson, ele queria matar, mas ele meio que, cara, de uma forma bem esquisita aqui, ele meio que explica que ele enganou a Yggdrasil para pensar que o Thor tinha morrido, então e que isso era o Ragnarok, que já teria acontecido o Ragnarok. E, cara, tem umas coisas bem estranhas aqui. Até uma hora o Price diz que ele comeu a esposa dele, né? E daí a Encantor fica louca. E daí ele diz assim: o canibalismo é louco. Enfim, esse cara é muito doido, ele só aparece aí, fala essas coisas aí. Daí o Thor fica meio puto da cara, né? Quer combater com ele. Tem uns carinhas aqui que estão trabalhando pro Price que parecem clones do Thor. Daí ele fala que são filhos dele e tal. E esses bebês aí que estão ali na árvore são o próximo estágio do ser humano, vamos dizer assim. Que ele disse assim, que como que aconteceu o Ragnarok, eu peguei, fiz aqui a árvore criar uma nova humanidade, um novo ser que vai sobreviver às condições aqui da Terra, né? Só que assim, a árvore entendeu que deu o Ragnarok que teria queimado tudo. Então ele cria esses seres aqui, ó, esses bichinhos aqui muito loucos. Só que esses bichinhos aqui, eles foram criados para sobreviver ao fogo. Mas quando que eles nascem, não tem fogo. Então eles morrem na hora que eles nascem. E ao acontecer isso, daí dá um pau ali na máquina, né? Os escravos do carinha aí do Price atacam ele. A árvore morre, vamos dizer assim, né? Ela desaba aqui, né? Acaba tudo. E daí o Thor vai embora, né? E ele diz assim que, vamos ver o que acontece agora, né? Então, cara, é meio que isso aí, tá? Aí o Thor fica ali vendo o que aconteceu, né? E daí era para ser o começo do reboot, né? E o que acontece na verdade? Deu esse reboot aí, meio que caiu a Yggdrasil, né? Tirou... Daí fica subentendido, né? Como eu falei, assim, tem muitas explicações muito pueris. Fica subentendido, então, que acabou a magia dos caras ali de Asgard. E aqui já é a continuação, só que é escrito por um novo argumentista aqui, ó. Bill Messner Loebs. Esse cara, ele escreveu algumas coisas aí, mas ele é cara, sei lá, eu não li nada de bom dele. É um cara meio estranho. Aqui a arte também já não é mais o Mike Deodato, já não é tão interessante, mas o Deodato voltaria a desenhar, só que não saiu aqui no Brasil a continuação dessa história. E nessa história aqui, então, é a Encantor e o Thor descobrindo que acabou a magia, que eles não têm mais poderes, né? Ela não tem mais magia, o Thor não tem, o martelo dele não tem mais raio, não tem mais nada, né? Ele usa como um martelo mesmo, um porrete. Eles descobrem isso aí, tentam viver uma vida, né? Assim, os caras que trabalhavam para Encantor foram embora, eles têm que pagar aluguel e estão sem poderes, sabe? É um negócio bem estranho, né? O Thor, ele tá salvo ali uns caras aí que estão tentando violentar uma moça. E daí, por fim, assim, depois de toda essa confusão aí, aparecem os Vingadores para ele ali, né? O Golias, a Viúva Negra, e diz assim, vamos reativar os Vingadores, né? Que aparentemente na época não existiria, né? Daí ele diz, não tô com os poderes, né? Daí ele diz assim, você dá conta, né? Porque ele bateu aqui nos caras. E acaba a história. E acaba esse Thor. Com essa história aqui de Marvel 98.5, acaba esse Thor aí, esse reboot, que não deu certo. E daí a gente vai tentar se aprofundar um pouco mais nisso agora. Pois é, pessoal, o Thor, ele teve algumas mortes, né, nos quadrinhos, ele voltava, tinha Ragnarok, depois ele voltava lá o pessoal, às vezes não morria todo mundo. Foram várias tentativas de Ragnarok e várias tentativas de matar o Thor. Aqui,
o Warren Ellis ele trouxe de volta o Thor porque já fazia algum tempo que o Thor real, oficial, estava meio que escanteado, tinha o Red Norvel aí, como eu falei pra vocês, que ele era praticamente o Thor de verdade. Só que foram fases que aqui no Brasil foram muito mal abordadas, pouco se viu aqui no Brasil, a verdade é essa, né? O pessoal não trouxe tanta coisa dessa época aí, talvez porque o próprio Thor não era um personagem tão legal ali, né, nos quadrinhos, e a gente sabe que Abril nos privava de várias coisas que eles consideravam que não eram tão boas. E por bem ou por mal, né, a gente não viu isso, e se a gente for atrás, a gente vai descobrir que talvez Abril tinha razão. Mas enfim, aqui, né, o Warren Ellis, ele mostra a magia acabando, né, no fim, assim, é uma consequência da fase do Ellis, né, que depois veio aqui por aquele Bill Lobby, né, esse cara aí, que daí então ele fez com que a magia do Thor, a magia da Encantor aí também sumissem. E isso, então, trouxe algumas consequências ali dentro da história do Thor. Mas a verdade absoluta é que, quando que aconteceu esse reboot aqui, logo na sequência veio o Massacre Marvel. E o Massacre Marvel, ele apagou tudo aquilo que foi recente, tanto de Thor quanto de Vingadores, e dá pra se dizer até do Quarteto Fantástico, né? Tudo foi apagado para ser reiniciado no Heróis Renascem. Depois de Heróis Renascem, novamente teve um outro reboot. Então, assim, foram vários reboots na sequência, e principalmente aqui no caso do Thor também, né? E vários dos personagens que estavam ali na Marvel, que foram rebootados em Heróis Renascem, já vinham de um certo reboot, de uma certa reiniciação ali nas suas histórias, com vários autores, enfim, né? Aqui o Warren Ellis é um autor que é relevante, e até na época talvez não fosse tanto quanto foi depois de algum tempo, aí, depois do Planetary, Authority, etc., né? Mas é um autor renomado. E também lá no Capitão América, nessa mesma época, o Mark Waid tinha reiniciado a contar histórias do Capitão América depois de anos do Mark Gruenwald. E também a mesma coisa depois aí com o Quarteto e outros personagens aí, mas principalmente esses dois. Dá para se dizer que eles tiveram um micro reboot, né? Uma forma nova de começar a contar as histórias dos personagens, e foram abruptamente interrompidas por Massacre, por Heróis Renascem. A ideia aqui do gibizinho agora é começar a trazer esses materiais. Aqui é um negócio um pouquinho antes do Massacre, vai ter também o Capitão América, que é um pouquinho antes do Massacre, do Mark Waid, vai passar aqui no gibizinho, e depois a gente vai passar por alguns confrontos grandes ali dentro de Heróis Renascem, e tudo que veio na sequência, no reboot que foi bom, né, depois de Heróis Renascem, quando que eles voltam para o universo Marvel. Isso tudo vai passar aqui no gibizinho, então por isso que eu lhe peço para se inscreve e ativa o sininho, porque vai ter toda essa fase que é muito boa dentro da Marvel, que apesar de todos esses tropeços de Heróis Renascem e etc., depois de Heróis Renascem a gente teve muita coisa boa, e que eu pretendo trazer aqui para você conhecer, para você relembrar, principalmente você, meu amigo idoso, assim como eu, que tá lá vendo esse vídeo aqui e tá lembrando com saudade dos formatinhos de Marvel 98, né? Então vai ter alguma coisa de formatinho aí e tudo aquilo que veio na sequência de Heróis Renascem. Então é muito importante que você se inscreva e também que você fique com o meu beijo, com o meu forte abraço, e até a próxima.